Em uma grandiosa sinfonia orquestrada pelo Maestro do Universo, os passos daquele que vem sobre os montes ressoam como acordes da bendita esperança, o retorno glorioso de Jesus. A promessa que traz à memória aos corações sedentos de que Deus, Yahvé, o Altíssimo, habitará entre os homens novamente. É o seguinte, esse nosso primeiro estudo, ele é bem introdutório, né? A gente não entra muito profundo em praticamente nada do que a gente for falar, é mais uma introdução para o que os caras vão compartilhar aí nas próximas semanas, o Dani, o Alan, a Mai, a galera toda aí. Então, assim, a gente precisa manter em mente que nós estamos hoje fazendo uma introdução do assunto escatológico, né, lá do estudo da galera da FAI. E aí, antes de qualquer coisa, eu queria frisar só uma coisinha. Sei lá se eu conheço todo mundo que está entrando aqui, mas o assunto escatológico enfrenta um problema principal quando as pessoas começam a estudar. Não é linha teológica, não é nada do tipo. O maior problema, na minha opinião, que a gente enfrenta na escatologia quando se interessa pelo assunto é o probleminha de quem só quer preencher currículo. Sabe, o cara quer estudar escatologia só para falar que sabe, para colocar um diplomazinho na prateleira, falar, beleza, matei o assunto, deixa eu ir para o próximo tema teológico. E assim, não que a escatologia não enche a gente de dúvida, não enche a gente de expectativa e vontade de ter respostas e coisas do tipo, mas esse não deve ser de forma alguma a nossa ênfase ao estudar os assuntos dos tempos, né? Se fosse, o Senhor não teria colocado tanta ênfase nisso. Nós sabemos que de todos os capítulos da Bíblia, cerca de 150 são sobre as dinâmicas do fim dos tempos. Então, assim, se a Bíblia fala tanto, é porque a Bíblia quer que a gente preste atenção nisso, né? Ela não quer que a gente só esgote o assunto e pula para o próximo, agora vamos falar de soteriologia, vamos falar de eclesiologia, vamos falar de não sei o que, não. A Bíblia enfatiza o assunto do fim dos tempos, porque ele é a esperança da nossa crença, né? Nós temos uma fé, temos uma esperança, temos uma expectativa, e assim, o fim dos tempos é o cerne dessa nossa esperança. Paulo costumava dizer, cara, se é mentira que os mortos ressuscitam, então a gente pode comer e beber que amanhã a gente vai morrer, né? Agora, se é verdade que os mortos ressuscitarão no fim dos tempos, se é verdade a esperança escatológica que nós temos, nós precisamos viver uma vida que corresponda a isso, dando a devida atenção e não apenas esgotando o assunto, né? João, Pedro falavam sobre escatologia, falavam que a esperança do fim produz santificação, né? Que os irmãos que têm uma firme esperança do futuro têm também um desejo um pouco mais ardente em viver em santidade, em agradar a Deus, né? Que são os nossos frutos, as nossas vestes de justiça. Então, assim, vamos manter em mente durante essas 12 semanas, né? Vão ter 12 semanas, se não me engano, de estudo. Vamos manter isso em mente para que a gente não caia nesse probleminha de querer esgotar o assunto e de estudar com desdém, como quem só quer tirar suas dúvidas, mas não quer viver em prol. Né? O Senhor enfatiza em vários momentos que ele levantará a geração com grande. Eu pessoalmente creio que nós estamos nos aproximando do fim. Né? Não vou dizer que nós somos a geração final, mas talvez os nossos filhos, nossos netos sejam. Então, assim, o Senhor espera que nós nos engajemos nos assuntos do fim. Agora, para dar início ao nosso estudo, a gente vai estudar, né, a partir do capítulo 24 de Mateus, que para mim é o texto escatológico mais importante da Bíblia, é o próprio Jesus ensinando o que ele vai fazer no fim dos tempos. Então, como ser mais importante que isso, eu não sei. E assim, para que nós entendamos, e agora entrando já ali na aula do Dalton, para que nós entendamos
o que Jesus diz em Mateus 24 existe todo um contexto. Inclusive, a estrutura do livro de Mateus é parte desse contexto. Porque Mateus, quando escreveu, tinha um público-alvo, tinha uma expectativa de que ele queria atingir e tinha um modo de escrita que favorecia essa expectativa dele, que faria com que seus ouvintes-alvos, seus leitores-alvos, entendessem melhor o que ele estava falando. Então, Mateus funciona mais ou menos assim. Ele escreve... só frisar uma coisa aqui. Eu não sei dar aula, tá? Mais ou menos. Então, assim, eu preferiria que isso aqui fosse uma conversa. Então, se vocês quiserem invadir, calar minha boca aqui, eu até prefiro, que aí eu fico só guiando. Mas se vocês não fizerem nada, eu vou falar até babar. Eu não sou bom de dar aula, mas sou bom de falar na cabeça dos outros. Então, vamos voltar para o texto aqui. Mateus costumava escrever com duas ênfases. As ações de Jesus e as palavras de Jesus, né? Segundo o que o Dalton falou. Eu, pessoalmente, não pesquisei isso, não, tá? Estou acreditando no Dalton lá. Então, assim... isso, de certa forma, nós podemos perceber até de forma clara, de forma fácil. Mateus 1 até os capítulos seguintes ali, você vê que o autor está apresentando ações. Aconteceu isso, depois isso, depois isso, depois isso. E a gente chega no Sermão do Monte, tem ali acho que 3 capítulos só de palavras. Jesus falou isso, e isso, e isso. Então, Mateus faz essa divisão. Primeiro, ele conta, aliás, não primeiro, né? Mas ele conta o que Jesus fez, daqui a pouco ele conta o que Jesus falou. Depois ele muda de novo, o que Jesus fez, o que Jesus falou. Ele fica nessa dualidade aí de foco, né? Para que nós entendêssemos de forma mais precisa o que ele estava tentando falar. E a principal mensagem escatológica da Bíblia de Jesus, né, que Jesus falou em Mateus 24, também não foge dessa regra. Existe todo um contexto para que nós cheguemos a Mateus 24 e 25 e esse contexto acontece dessa mesma maneira. Lá em Mateus 21, Jesus já enfatiza, aliás, Jesus está falando, né? Mateus enfatiza o que Jesus faz, a entrada triunfal de Jesus no templo. Depois já começa Mateus 22, 23, 24 e 25. 4 capítulos que juntos ali formam as 3 mensagens finais de Jesus antes ali dele ir para o Gólgota, antes dos 3 ensinamentos finais dele, antes da Páscoa, antes da morte de Jesus, né? Então, assim, Dalton não citou esse texto, mas eu quero citar. Eu acho muito importante, a gente não vai ficar lendo aqui para a gente economizar tempo. Eu acho que quanto mais o assunto se arrasta, mais difícil fica de você absorver. Então, se a gente puder economizar no tempo, vai ser precioso. Mateus 21, né? Não vamos abrir, mas lá em Mateus 21 a gente pode observar que Jesus está cumprindo uma profecia. Profecia essa lá de Zacarias, capítulo 9. Jesus manda os discípulos pegarem um jumentinho, monta no jumentinho e entra em Jerusalém. Normalmente isso seria uma ação qualquer que qualquer um faria, mas quando Jesus faz, tem um peso diferente. Por causa do contexto que eles viviam ali, de opressão, por causa do Império Romano, aquela coisa toda. E a profecia de Zacarias diz que o Messias, o Salvador, ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho, e depois dessa entrada dele, ele acabaria com a opressão que o povo judeu, que Israel estava sofrendo naquele momento, né? Versículo 10 de Zacarias. Só que aí é que Jesus muda o jogo. Eles não sabiam disso na época, né? Mas assim, a vinda de Jesus tem 2 etapas. A primeira vinda e a volta dele, que eu espero que seja em breve. E aí é que está a treta. Porque quando Jesus cumpre Zacarias 9:9, mas não cumpre Zacarias 9:10, a galera começa a ficar eufórica, não entende muito bem o que ele está fazendo. Alguns desacreditam de que ele é o Cristo, outros acreditam, mas estão confusos. Então, existe esse probleminha de, cara, Jesus não cumpriu a profecia completa. O que a gente faz com essa informação agora? É Cristo? Não é Cristo? Vai salvar? Não vai salvar? Qual que é o problema? O que está rolando? Nós precisamos entender. E aí, nós somos jogados nas palavras de Jesus. Até agora, Mateus nos mostrou o que Jesus fez. Ele entrou, né, em Jerusalém montado no jumentinho. E aí, nós entramos em Mateus 22, onde Jesus começa a falar com o povo. Então, assim, o que são as palavras
palavras de Jesus a partir de Mateus capítulo 22. São as últimas palavras de Jesus antes de morrer. Pensa assim, se você fosse morrer amanhã, hoje, daqui a uma semana, você tivesse certeza disso, e te dessem a oportunidade de ir, sei lá, numa rede nacional de televisão para expressar suas últimas palavras, a sua última mensagem para o mundo, o que você diria? Isso aqui é o que Jesus escolheu dizer, né? As palavras dele foram escolhidas sabendo que o fim dele se aproximava. Ele ia morrer ali perto da Páscoa e estavam muito próximos desse momento. Jesus sabia, cara, eu vou morrer, preciso passar os meus ensinamentos finais. E ele escolheu de forma cuidadosa o que ele diria, né? Então vamos lá. Vamos só dar um resumo. A gente não vai se aprofundar aqui em Mateus 22, nem 23, nem 24, nem 25. A gente vai aprofundar. Você se aprofunda que vem aí com Daniel e Daniel que lute. Deixa eu ver minha colinha aqui. A primeira mensagem que Jesus escolhe pregar, porque antes disso ele até falou alguma coisinha que era respondendo. Fizeram pergunta, ele respondeu. Agora, quando ele decidiu puxar um assunto, o assunto que Jesus puxou foi de uma parábola. Ele contou uma história sobre um rei que estava preparando uma festa para o seu filho. Essa história a gente conhece muito bem. Os servos vão lá chamar os convidados, e um convidado tinha comprado uma fazenda, o outro convidado tinha que trabalhar não sei o quê, o outro deu até uma surra nos servos, a galera simplesmente não quis ir para o casamento. E o senhor, o rei, manda o servo de novo buscar os convidados, eles vão buscar, os convidados não vêm para a festa. E é aí que o senhor, né, que o rei, decide trocar o público-alvo desse casamento. E ele fala, cara, beleza, chama qualquer um que você achar na rua. Eles vão lá, fazem aquele convite, vem uma galera, a festa fica lotada, um horrorizão. E aí tem um cara nessa festa lá, eu tô fazendo um resumo da parábola, mas a gente não vai entrar a fundo nela não. Tem um cara nessa festa que ele não estava com vestes nupciais e ele é expulso, lançado ali na escuridão. Agora, é interessante a gente perceber que quando Jesus desejou falar sobre o reino de Deus, né, ele fala, o reino de Deus é como um rei, é como um pai que está preparando a festa do casamento do seu filho. Quando Jesus decide explicar de forma um pouco dinâmica o que é o Deus, ele escolhe o contexto de um casamento. Cara, o que é o reino de Deus? Né? Aquela mensagem que lá em Mateus 24:14, Jesus profetiza que será pregado como testemunho a todas as nações. Que mensagem é essa? Que reino é esse que Jesus deseja que nós preguemos no fim dos tempos? A analogia que ele escolhe, a comparação que ele escolhe é um pai preparando um casamento para o seu filho. Vamos ignorar um pouquinho aquela coisa do convidado que não quis ir, do convidado que não estava com a veste adequada. Vamos focar na informação casamento, né? Cristo escolheu falar que o reino de Deus é como um casamento. Cara, isso é importantíssimo. O que Deus está dizendo para nós aqui é que o reino de Deus é a história de um pai fazendo uma festa de casamento para que o seu filho se case com a sua noiva e eles juntos herdem o reino de Deus eternamente. Jesus escolhe falar sobre família, quando ele vai falar sobre reino de Deus, assim, abertamente, na última mensagem dele. Não é a primeira vez que ele fala sobre reino, mas é a última que ele vai falar. E na última vez, provavelmente ali uma das mensagens mais importantes para o próprio Jesus, ele decide falar que o reino de Deus é como uma família sendo formada. Nós sabemos, espero que nós saibamos, né, que a história bíblica sempre conta, a narrativa bíblica sempre conta a história de como Deus deseja nos inserir em sua família. Né? Nunca houve um momento da história em que Deus Pai não fosse um pai, nunca houve um momento em que Jesus fosse órfão, mas desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, o Senhor já havia escolhido para si um povo que faria parte da sua família. O reino de Deus é sobre a família de Deus.
Agora, eu vi escatologia para todo lado. Deixa eu me usar um pouco como exemplo aqui, apesar de para quase nada nessa vida. E vem falando de escatologia para todo mundo. A minha expectativa é que o Senhor me levante como um profeta do fim dos tempos, um profeta dos últimos dias. Profetas vivem vidas proféticas. E existem, por exemplo, quando Deus queria falar sobre o adultério do povo judeu, ele mandou que o profeta se casasse com uma prostituta. Quando Deus queria falar sobre a destruição de Babilônia, ele mandou que Jeremias jogasse o rolo no rio. Então, Deus costuma manifestar de forma física, de forma visual, né, de forma de vivência, as coisas que ele está profetizando. Agora, se você deseja viver uma vida profética no fim dos tempos, uma vida que aponta para a vinda de Jesus, além de você pregar o evangelho do reino, que Jesus ordena que nós preguemos, nós também temos uma opção importantíssima. Cara, se Jesus escolheu que casamento era a linguagem que ele usaria para falar do reino de Deus, se você quer viver uma vida profética sobre o fim dos tempos, se case, cara. Vire família, viva família. Sabe, eu estava ouvindo o Mike Duke essa semana passada, alguma coisa assim, e ele falando sobre igreja gloriosa, e ele fala, cara, a igreja gloriosa é formada por famílias gloriosas. Sabe, a igreja gloriosa não é sobre o Alan, que é um profeta, viver uma vida gloriosa. A igreja gloriosa é sobre uma comunidade de famílias gloriosas, de famílias que vivem o evangelho, de famílias que amam o Senhor sobre todas as coisas, de famílias que aguardam com grande expectativa a vinda do Filho de Deus, que aguardam com grande expectativa o nosso casamento com o Filho de Deus. Né? A analogia que nós temos é que a igreja é a noiva de Cristo. Agora, não faz sentido uma noiva que não esteja ansiosa pelo dia do casamento. Também não faz sentido uma igreja que não esteja enfatizada nas dinâmicas do fim. Uma igreja que não esteja apaixonada pelo dia da vinda do Senhor. Como o povo judeu dirá no fim, nós também dizemos agora, bendito é o que vem em nome do Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Nós precisamos ter essa expectativa ardente em nós. Jesus decidiu que o casamento seria a forma final dele falar sobre o reino de Deus para o povo. Tá? Porque assim, Mateus 22, 23, 24 e 25 tem públicos-alvos diferentes. Em Mateus 22, Jesus está pregando para o povo, né, para a comunidade que estava em volta dele, ouvindo a mensagem dele. Então, Jesus não está falando exclusivamente para discípulo, não está falando exclusivamente para fariseu, ele está falando abertamente para todo o povo. A mensagem que Jesus tinha para o povo judeu daquela época, incluindo os discípulos e os fariseus, obviamente, é casamento. O reino de Deus é como um pai preparando a festa de casamento para o seu filho, para que o seu filho herde o reino juntamente com a sua esposa e vivam para sempre em unidade. Deus nos convidando a viver em família a dança divina da Trindade. Né? O Senhor deseja nos inserir na dinâmica da família divina. Essa é a mensagem que Jesus escolheu tratar para com o povo sobre o fim dos tempos. Não vamos entrar em detalhe da parábola de é judeu, não é judeu, e a veste nupcial, o que é. Não vamos entrar nisso não. Isso aí, num outro dia, se Deus quiser, se a gente desejar continuar estudando, a gente fala sobre isso. Agora, finalizando aqui esse contexto de Mateus 22, a gente vai falar tudo de forma bem reduzida, tá? Finalizando aqui esse contexto de Mateus 22, a gente chega no capítulo 23. E aí, o tom da conversa de Jesus muda. Até agora ele estava contando a história de uma festa de casamento. Ele deu algumas pauladinhas aqui, briga com alguém ali, faz uma pergunta para ele aqui, ele confronta a pergunta do cara no Mateus 22 ali, mas o cerne central é a parábola que ele faz em relação ao casamento. Agora, a gente chega em Mateus 23, o público-alvo de Jesus muda e a mensagem dele também muda, o tom da mensagem também muda, a entonação da voz dele também muda, a forma dele se comunicar muda. Né? Agora, o público-alvo da mensagem de Jesus, o ensinamento, a segunda
mensagem final de Jesus, em Mateus 23, é direcionada à liderança religiosa daquela época, a liderança religiosa judaica, né? Os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Jesus estava falando para esse povo. Alguém mandou mensagem para mim? Não, não é importante não. Achei que era algum de vocês mandando eu calar a boca. Não. Vamos continuar aqui. Então, a ênfase de Jesus agora, a partir do capítulo 23 de Mateus, na segunda das 3 últimas pregações de Jesus, 3 últimos ensinos de Jesus, está nos mestres da lei, está na liderança religiosa daquela época. E aqui Jesus não está contente falando de casamento. Uma sequência de 8 ai de vocês, né? Ele dá uma sequência de 8 repreensões terríveis para os líderes religiosos daquela época, né? O sermão final de Jesus para o povo era um casamento. O sermão final de Jesus para a liderança religiosa, entretanto, era maldição. Jesus está aqui literalmente amaldiçoando o cara. Quando ele fala, ai de vocês, ele está falando, cara, malditos são vocês por causa das suas práticas, por causa da vida que vocês têm vivido, da sua falsa religião, da sua religião morta. Malditos são vocês. A entonação de Jesus aqui é completamente preocupante, cara. Sabe o que é interessante? Lá em Mateus 21, quando Jesus faz a entrada triunfal e a galera fica um pouco frustrada porque ele não cumpriu a parte 2 da profecia de Zacarias, a galera fica frustrada porque Jesus não se assenta no trono, não combate os inimigos do povo judeu. Agora, nós sabemos que o Senhor deseja nos levantar no fim dos tempos como um reino e como reino e sacerdotes, né? Cara, como Jesus levantaria o povo daquela época como reino, sendo ele o rei, e sacerdotes, tendo um sacerdócio tão corrompido quanto aquele? Imagina a M que ia dar se Jesus levanta um reino e sacerdócio com aquele sacerdócio corrompido daquela época. Cara, isso era completamente inadmissível. Eu quero frisar alguns desses ais, são 8 ai de Jesus, né? São 8 condenações e maldições que Jesus lança sobre os líderes religiosos. Eu quero frisar só um ou outro aqui. Versículo 14, ele fala assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Cara, Jesus, como Jesus criaria um reino de sacerdotes a partir de um sacerdócio que está de viúvas pobres, sabe? De um sacerdócio que está se justificando da sua oração, da sua pregação, da sua profecia, né, que nós temos muito hoje. Como Jesus faria um reino de sacerdotes a partir de um sacerdócio que está usurpando, que está extorquindo os pobres, que está extorquindo o povo, os fiéis? Isso é inadmissível. No versículo 15, Jesus fala assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, para fazer um discípulo. E uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que você. Isso é terrível. Os caras levavam metade da vida para fazer um discípulo, e quando fazia um discípulo, o cara era mais endemoniado que ele. O cara tinha uma vida mais pecaminosa, mais nojenta, mais avarenta do que ele. Como Jesus faria um reino de sacerdotes a partir de pessoas que fazem discípulos filhos do diabo? Isso é inadmissível. Jesus não podia se sentar no templo. Não é só uma questão de que estava profetizado, e é verdade, estava profetizado que Jesus viria em 2 etapas, mas não é só essa questão. A questão é que se Jesus fizesse o que eles esperavam que ele faria, a gente estava lascado, sabe? Ele é santo, nós não. Ele é santo, mas o sacerdócio era corrompido. Jesus deseja levantar no fim dos tempos sacerdotes, famílias gloriosas que vivam uma vida devota, que vivam uma vida de santidade ao Senhor.
Pô, mas a gente não vai ser santo nunca, eu sei, mas nós estamos vivendo em santificação. O Espírito Santo habita em você e gera em você o fruto para que você se arrependa e viva uma vida digna do Senhor. Nem isso os caras tinham. Olha só o que Jesus fala. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, e ele fala, se você jurar pelo santuário, o seu juramento não tem valor, mas se você jurar pelo ouro do santuário, aí sim, o seu juramento tem valor. Jesus está condenando a avareza dos caras. Cara, vocês estão dando muito mais valor ao ouro do que ao templo que santifica o ouro. A religião de vocês é morta, a prática de vocês é morta. Vocês valorizam mais o ouro do templo do que o Deus que habita no templo. Sabe? Como que Jesus faria um reino sacerdote a partir disso? Olha só, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Sabe aquela prática religiosa que não gera fruto? Estava conversando hoje com a galera da missão, não sei se tem alguém da missão aí, a gente está conversando sobre isso hoje. Cara, se a sua experiência religiosa não gera fruto, não gera arrependimento, não gera justiça, não gera piedade, cara, a sua obra é morta, a sua fé é morta. O Senhor vomitará você, assim como ele rejeitou os fariseus naquela época. Então, assim, é isso, senão vou ficar nervoso. Não posso ficar nervoso não, que eu vou perder a moral de vocês aqui. Eu já tenho pouca. Não posso ficar nervoso não. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Jesus está fazendo aqui uma condenação à dualidade deles, porque eles falavam uma coisa e faziam outra, né? Eles tinham a túnica mais limpa, eles tinham a roupa mais santa, né? Mas por dentro os caras estavam lotados de pecado, de anseio pelo pecado. O Senhor está condenando isso aqui, em Mateus 23. Então, a segunda mensagem final de Jesus é uma mensagem de condenação à religiosidade falsa. Aos irmãos, olha lá, o Bruno Caetano falando, hipócrita, mano. Seus hipócritas, tudo hipócrita. Então, cara, Jesus tem 3 mensagens finais. A primeira, ele está falando ao povo sobre um casamento. Deus está preparando uma festa de casamento. E ele está convidando as pessoas para participarem desse casamento, né? O noivo e a noiva herdarão o reino para toda a eternidade. Na segunda mensagem final de Jesus, na primeira ele está falando ao povo, né? Está falando à população. Agora, na segunda, falando diretamente aos fariseus, falando diretamente à liderança religiosa. A mensagem dele é focada em julgar, é focada em condenar a hipocrisia do povo. Sabe? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Só para eu calar a boca um pouquinho? Amigo, o João Douglas mandou uma pergunta aí no chat. Cadê? Não tô esterilizando ainda não. Cadê o chat? Querido. Manda. Então, sobre o casamento, um pouquinho atrás só. Como é que Eu é? posso. Aliás, uma pergunta meio que você sabe a resposta, né? No caso, eu sei a resposta também. É só uma pergunta mesmo para a gente reforçar aqui, né? Sempre bom lembrar. Sobre as vestes, eu posso entrar de qualquer jeito nesse casamento? As consequências, se eu entrar com umas vestes sujas, eu posso ir para o inferno? Quais as consequências de eu não entrar nesse casamento com as vestes sujas? Fala para mim aí. Cara, fechou. Eu não ia entrar nesse aspecto não, mas já que você mandou, nós vamos falar o que você manda em nós aqui. Você é o bravo. Você vai falar de tribulação, né, mano? Tô ansiosaço. Querido, tô nervoso. Eu amo falar de demônio apanhando, mano. Eu amo falar de demônio apanhando. Esse negócio vai ser sinistro. Cara, vamos lá. O aspecto das vestes. Versículo 11, lá de Mateus 22. Jesus pregando para o povo, tá? Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa,
notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou ao servente: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Cara, Apocalipse, por exemplo, é muito claro em dizer que as pessoas que estarão com Cristo em seu reino estarão trajadas de linho fino e branco, que são as obras de justiça, né, que são a sua vida de piedade. Nós somos salvos não por justiça própria, nós somos salvos não por obra, somos salvos graças à misericórdia de Jesus e unicamente a isso. E graças a Deus que é só por isso, porque se fosse por obra eu estava lascado. Nós somos salvos unicamente porque Deus quis e porque Deus é bom. Agora, nós seremos julgados por causa das nossas obras, por causa da vida que vivemos, né? As vestes que nós usamos quando Cristo vier serão as obras de justiça que tivemos. Cara, se você for encontrado com veste não nupcial, né, digamos assim, se a sua vida for uma vida de injustiça, de impiedade, uma vida de glutonaria, como Jesus cita aqui, uma vida de... Sabe, uma vida não justa, uma vida não planejada por Deus para você, cara, você vai ser lançado na escuridão. Sabe, Jesus não faz acordo com o reino de Deus. Sabe, não tem acordo. Ou você tá do jeito que ele quer, ou você não tá, velho. Jesus não planeja fazer uma conta, tá ligado? Vamos ver a matemática. Esse cara pecou quantas vezes e ele alimentou quantos mendigos? Deixa eu ver, vamos colocar na balança para ver se ele vai participar do reino. Não é assim que funciona. Sabe? Viva uma vida de piedade, viva uma vida de justiça. Sabe? Pratique o evangelho. Não faça como os fariseus que Jesus está julgando aqui no capítulo 23, que falavam uma coisa e praticavam outra. Olha o início de Mateus 23 aqui, ó. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Aleluia. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Texto brutal. É brincadeira, cara. Oi? Texto brutal, mano. Brutal, velho. Pesadíssimo. Jesus não negocia, tá ligado? Jesus não negocia, brother. Ou você vive uma vida de santidade, ou vai caçar o que fazer, tá ligado? Eu tava com o texto marcado aqui com essa caneta e eu desmarquei. achei, tá aqui. Pô, peguei a caneta pra brincar e desmarquei o negócio. Ou se resume... Como é que é, Emanuel? Então os mornos na fé estão despidos de vestes nupciais, ou somente os que não têm a revelação da palavra? Cara, quando Jesus fala, né, sobre os mornos lá em Apocalipse, ele está fazendo ali uma referência à cidade, né? A cidade importava água de uma cidade e assim, de um lado vinha água quente, do outro lado vinha água fria, né? A água quente ali você pode usar por meios medicinais e a água fria ali para refrescar, para matar a sede, coisa do tipo. A água chegava na cidade, misturava e ficava ali morna. E a galera tomava e passava mal, vomitava. Jesus está usando esse mesmo contexto para dizer, cara, ou você vive quente, ou você vive frio, ou você serve para cura, ou você serve para matar a sede, ou você não serve para nada, eu vou te vomitar. Então, ou você vive uma vida de piedade, uma vida de justiça, ou você não vive nada. Não é que tem um meio termo. Jesus não vai fazer uma continha, sabe? Pô, mas o cara é morno, cara. O cara é morno, Jesus vai vomitar ele. Cara, vomitar não é uma parada que significa, vai vomitar, mas depois vai comer de novo. Quem é que come o próprio vômito? Se Cristo vomitar, tá vomitado, tá lançado fora. Não tem esse que nojo, comer vômito de novo, sai fora. Sabe? Deus me livre.
Pô, Jesus nojentão fazer um negócio desse, faz não. Tá maluco. Tá maluco. Cara, vamos seguir aqui então. Gostei dessa parada aí. Alan levantou a mão, fala, mano. Muito maneiro. Mano, uma parada assim que me pegou bastante, tá ligado? Enquanto eu tava tanto lá na aula, quanto aqui enquanto você tava lendo novamente, quanto enquanto eu tô lendo. De começar a ler Mateus 23, a censura do Senhor aos fariseus, e olhar pra mim, tá ligado? Como um escriba, como um fariseu e como um hipócrita. E aí, dentro de tudo aquilo que Jesus ele começa a falar, uma das coisas assim que me pega muito, né? E aí, creio eu, por conta de ir em missão e tudo mais, é quando ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, Alan, hipócrita, porque você viaja para tudo quanto é lugar, percorre mar e terra para pregar o evangelho, para fazer um discípulo. E depois que tem feito, faz ele pior do que já era, né? Isso me preocupa, de tipo assim, cara, não me preocupa em relação a me traz um temor e um zelo santo em, de fato, confiar no evangelho e pregar o evangelho nada além dele, porque nós podemos nos tornar essa pessoa de irmos e pregarmos o evangelho, e um evangelho que torna a pessoa filha do inferno, que nem Satanás pregou para Jesus querendo transformá-lo ele em filho do inferno. Então, come aqui do pão, ai. Transforma a pedra em pão, pula daqui de cima, Deus não vai te dar um negócio aí. Ele tava falando nas escrituras, ele tava pregando, né? E isso, assim, tipo, é uma parada, assim, que aponta pro fim e aponta pra mim, tá ligado? E, tipo assim, é um apontamento, assim, total, que eu olho assim e falo assim, mano, ai de vós, Alan, ai de mim, de eu não fechar a porta do reino dos céus, de eu não usurpar das viúvas, de eu não pregar de uma maneira da qual eu faça com que, em vez de criar uma bendita esperança, crie um temor, um medo irreal da volta do Cristo. Ai de mim, sendo cego, querendo instruir a outros, né? Uma parada assim que me pegou, assim, queria compartilhar com vocês. Mano, pesadíssimo isso, né, velho? Quando você lê a paz e fala, mano, caraca, e eu, velho? Como é que eu tô nessa história? Pô, tô fazendo discípulo pro diabo aqui também, será? Cara, pregue o evangelho, somente o evangelho, nada além do evangelho. Mano, veio um insight aqui sobre uma das igrejas de Apocalipse. Não vou lembrar o nome. Eu acho que é Laodiceia. Tu tem fama de que é rica, tem fama que é isso, tem fama que é aquilo, mas não passa miserável, pobre, cega e nu. Então, tipo assim, cara, mano, a gente é muito presunçoso em achar que é rico em alguma coisa, que tem algo, que tem isso, que tem aquilo, mas, cara, a gente não passa de miserável, pobre, cego e nu. Sabe, a gente é miserável, mano. A gente é miserável, mano. Então, quantas vezes, cara, eu tava lendo a Bíblia, num versículo, e quando Deus me tocou, cara, veio aquela consciência de miserabilidade tão forte. Eu falo, Deus, eu sou miserável. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Então, se a gente não for tocado por esse senso de miserabilidade, mano, a gente não é capaz de não ver a glória de Deus, sabe? E isso é terrível. Mano, precioso demais. Graças a Deus por Jesus Cristo que me libertou de mim mesmo, tá ligado? Que me libertou do ego. Tô cagando pro diabo, irmão. Tô nem aí pro diabo. Graças a Deus por Jesus Cristo que me livrou do meu coração enganoso, sabe? Do caminho pro inferno que eu tava tomando porque eu queria, porque eu amava o pecado, tá ligado? Graças a Deus por Jesus Cristo que teve misericórdia de mim. Preciso ser salvo de mim. Mãe, precisamos, cara. Preciso ser salvo de mim mesmo, sabe? É loucura. Vamos entrar nesse negócio aqui rapidinho. A gente já desligou do assunto. Quando é dito que nós somos salvos não do diabo, não do inferno, mas da ira de Deus, tá ligado? Você não tem que ficar preocupado com o diabo. Você não tem que ficar preocupado com
o inferno. Ah, eu vou pro inferno, irmão. O inferno é o menor dos seus problemas. O maior dos seus problemas é você viver uma vida hipócrita que não agrada a Deus, parecendo ser o maior dos crentes e sendo como os fariseus que Jesus julga aqui, né, lotados de pecado, de anseio pelo pecado, e ser encontrado pela ira de Deus. Sabe? Cara, que Cristo tenha misericórdia. Se você que está aqui, né, falar como Canta fala, você que está aqui vive uma vida dessa, vive uma vida de mentira, de um falso evangelho, você que está aqui e vive uma vida, sei lá, de pornografia, masturbação, coisas do tipo, de glutonaria, de arrogância, de orgulho religioso, né? Aquele cara que é o crente, meu Deus, eu sou o crente dos crentes, tá ligado? Eu sou a tropa de elite de Deus. Eu sou o missionário que vai trazer avivamento sobre a terra porque eu sou o maior crente do mundo. Se você vive uma vida de orgulho religioso, se arrependa do seu pecado, cara. Se arrependa porque é chegado o reino de Deus. E no reino de Deus não existe orgulho religioso. Existe Cristo assentado no trono. E você aos pés dele. Se você não consegue estar aos pés de Cristo agora, ore para que ele te convença a isso. Salmos 2, Ju. Salmos 2, velho. Beijem o Filho de Deus. Tá ligado? Amem o Filho enquanto é tempo. Porque logo virá o grande e terrível dia do Senhor. Você tem vivido aí uma vida com medo da escatologia, com medo das dinâmicas do fim. Talvez você esteja com medo de que o dia do Senhor para você seja terrível e não grande. Você tem vivido uma vida miserável, o dia do Senhor para você será terrível. Agora, viva uma vida de piedade e aguarde com grande expectativa o grandioso dia do Senhor, o dia em que os céus serão abertos e nós veremos o Filho do Homem descendo em glória. Sabe? O dia que nós veremos o Rei sentado no trono. Agora, se você não tem vivido uma vida digna do Senhor, se arrependa. Ainda dá tempo. Ele ainda não voltou. Enquanto ele ainda não voltou, bora agora. Depois que ele voltar, não tem como você implorar por misericórdia diante do trono, não, tá ligado? Vamos voltar pro assunto aqui, que a gente já desviou pra caramba e nós temos uma porrada de coisa pra falar ainda. Era pra ser só contexto, né, velho? Vocês não deixam a gente falar de contexto de jeito nenhum, né? O estudo todo hoje é só contexto do contexto do contexto. Vamos falar de Salmos 2. Vigília. Eu trabalho amanhã, irmão, pelo amor de Deus. 5 horas da manhã eu tô de pé. Mas vamos, se vocês quiserem, nós vamos. Cara, então Jesus fez o primeiro ensinamento dos 3 últimos dele, direcionado ao povo, falando sobre casamento, falando sobre a expectativa de um casamento. A segunda mensagem dele, o segundo ensinamento dele, foi direcionado aos líderes religiosos da época, e ele estava censurando, ele estava condenando as práticas religiosas falsas deles, né? E aí nós chegamos num momento crítico, assim, onde Jesus começa a profetizar. Até agora ele estava ensinando, estava advertindo, estava condenando. Agora a gente chega num momento que Jesus está profetizando, e quando Jesus começa a profetizar é loucura, irmão. A gente chega em Mateus capítulo 23, versículo 37. E aqui o buraco fica um pouquinho mais embaixo. É também importante a gente enfatizar, de novo, o público-alvo. Por quê? Se você considerar o público-alvo diferente aqui, um pouco de figura. Né? Jesus começa falando assim, Jerusalém, Jerusalém. Normalmente, quando o Senhor apresenta o nome de uma cidade, normalmente, ele está falando para o povo como um todo. Né? Jerusalém, filho de Jerusalém, está falando do povo. Agora, aqui, entretanto, não somente há isso. Né? O Senhor está falando, desde o versículo 13 de Mateus 23, diretamente aos líderes religiosos. E Jesus está agora dentro do templo. Então ele está falando aos líderes religiosos no templo. Então, o que Jesus profetiza agora, apesar de afetar também a cidade como um todo, é principalmente direcionada aos líderes religiosos, ainda que também recaia sobre o povo de Jerusalém, ao povo judeu. Certo? Vamos enfatizar isso aqui, só para a gente não se perder no raciocínio. Fala, Israel, levantou a mão. Ô, mano, você falou há uns minutos atrás
Jesus trazia 3 mensagens. Aí separou na segunda. Essa é a terceira agora? Não. Essa ainda faz parte da segunda, mas é um prenúncio para a terceira. A terceira é direcionada aos discípulos e é provocada por isso que Jesus vai falar agora. A terceira é ele falando sobre as dinâmicas do fim mesmo. Aí ele já começa a profetizar sobre o fim dos tempos, certo? Mas a terceira mensagem que nós vamos falar daqui a pouquinho, ela é provocada por isso que Jesus fala agora no versículo 37, 38 e 39, beleza? Então vamos lá, ó. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Ó. E aqui nós percebemos que Jesus realmente está falando para a liderança religiosa, porque assim, quem matava profeta em sua maioria era a liderança religiosa. O povo raramente tacava pedra em profeta no meio da rua. Tá ligado? Agora, a liderança religiosa vivia mandando pregar os caras nos lugares diferenciados aí, né? Olha o que fizeram com Jesus. Então, assim, ele está condenando a culpa dos líderes religiosos, principalmente, mas da cidade de Jerusalém como um todo, pela morte dos profetas, pela morte dos mestres que Deus enviou a eles, né? Até dos próprios escribas que o Senhor enviou, como Jesus fala ali no versículo 29, né, do 29 ao 32, ele fala, cara, eu enviarei a vocês profetas, escribas, mestres, vocês vão apedrejar os caras, tá ligado? Vocês vão perseguir os caras. Então, assim, Jesus está dizendo, cara, vocês são culpados por aqueles que vocês já mataram e são culpados também por aqueles que vocês ainda vão matar. No versículo 37, Jesus ainda está denunciando o pecado ali da liderança religiosa. Agora ele continua. Na parte B do versículo, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Cara, Jesus está aqui agora até num tom meio triste, falando, cara, eu amo esse povo, eu amo, tá ligado? Eu sou judeu também. Eu sou da casa dos judeus também, eu sou um de vocês e eu quis reunir vocês, eu quis cuidar de vocês, mas desde o fundamento do povo judeu, vocês têm abandonado ao Senhor, vocês têm feito para si ídolos, vocês têm se prostituído com outros deuses, com outros povos, vocês têm rejeitado a lei que o Pai ofereceu a vocês, vocês têm rejeitado a misericórdia de Deus desde o fundamento do seu povo. Eu quis, por muitas vezes, ajuntar vocês e guardar vocês e conviver com vocês durante toda a história da criação. Eu venho criando maneiras diferentes para estar com vocês, sabe? Primeiro eu criei um jardim para estar com vocês e vocês me rejeitaram. Depois eu criei um tabernáculo no deserto para estar com vocês e vocês fizeram para si um bezerro de ouro. Vocês me abandonaram por causa dos outros deuses. Vocês começaram a se prostituir com os outros povos do deserto. Depois eu fiz para vocês um templo para eu poder habitar no meio de vocês ali. E vocês novamente colocaram imundícia sobre o altar. Vocês novamente fizeram comércio dentro do templo, que é o que Jesus denuncia ali em Mateus 21. Ele entra no templo e a galera tá vendendo pomba, vendendo boi, vendendo o sacrifício, tá ligado? O sacrifício que foi ordenado por Deus, que deveria ser criado por aquele que vai sacrificar. Se você quer sacrificar um cordeiro, você cria ele desde o nascimento até ali 3 anos e meio de idade e você sacrifica. Os caras estavam comprando o bicho para poder sacrificar, para se livrar do pecado. Sabe, eu criei para vocês um templo, eu criei para vocês um sistema de leis para que vocês pudessem viver uma vida comigo e vocês se prostituíram mais uma vez. Agora, eu vim pessoalmente até vocês e vocês estão me rejeitando de novo. Vocês estão me chamando, estão me denunciando, dizendo que eu expulso demônios vocês estão dizendo que eu estou demoniado enquanto eu estou expulsando demônio. Vocês estão, tá ligado? Eu vim pessoalmente até vocês e vocês novamente me rejeitaram. Eu sempre quis reunir vocês debaixo das minhas asas, mas vocês me rejeitaram todas as vezes. E aí, Jesus começa a falar sobre a consequência dessa rejeição. Versículo 38. Eis que a casa de vocês
ficará deserta. Jesus está falando, novamente, aos líderes religiosos principalmente, também até certo ponto ao povo como um todo, mas principalmente aos líderes religiosos. E Jesus está dizendo, a casa de vocês ficará deserta. Ó, o João manda a mensagem aí, ó. Habla. Ah, tá só puxando o saco. Amém, mano, glória a Deus. Cara, Jesus começa a dizer, cara, a casa de vocês ficará deserta, o templo do qual vocês têm tanto orgulho será derrubado, sabe? A cidade de Jerusalém, a qual vocês tanto prostituíram, será destruída, será invadida. A gente pode ver isso, e aqui Jesus começa a falar do fim dos tempos, literalmente. Ele não está mais simplesmente falando, cara, daqui, né, porque em 70 depois de Cristo houve ali a destruição do templo, a invasão por parte de Roma, né? Jesus não está falando simplesmente da invasão de Roma, ele está falando do fim dos tempos, porque as profecias do Antigo Testamento falavam sobre a destruição do templo, falavam sobre a invasão em Jerusalém, né, a desolação de Jerusalém. Isso você pode ver em um monte de textos, só citar aqui, ó, Daniel 9, Mateus 24:15 fala sobre Daniel também, Isaías 28, Isaías 29, Joel 3, versículo 2, olha lá, o Bruno citou ali, Daniel 9, mano. Daniel 9, 26, Daniel 11 também, o Bruno mandou ali, sabe? Isaías 28, Isaías 29, Joel 3, 2 é muito preciso sobre isso. Agora, para mim, o mais nítido é Zacarias 14. Eu amo Zacarias 14, velho. Bicho, Zacarias 14 é bom demais. Se liga, Zacarias 14, versículo 1 e 2. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de vocês, e dentro de você, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para batalhar contra Jerusalém. A cidade será tomada, serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo será expulso da cidade. Cara, quando Jesus vira para os caras e fala assim, a casa de vocês ficará deserta, ele está falando uma referência aqui a Zacarias 14, Daniel 9, Daniel 11, Isaías 28, né? Ezequiel, se não me engano, também fala disso, não me foge a memória aqui, mas acho que fala também. Jesus está citando um monte de profeta e, assim, qualquer judeu daquela época, os caras eram mais instruídos que a gente, tá ligado? Os caras sabiam, os caras conheciam a profecia. E é por isso que nos primeiros versículos de Mateus 24, os discípulos estão um pouco eufóricos. Mas, assim, quando Jesus fala que a casa de vocês ficará deserta, os mestres da lei, os líderes religiosos, sabiam que Jesus estava profetizando que o templo seria destruído, que Jerusalém ficaria desolada. Querido, quem está vivo para ver essas profecias se cumprindo? Eu também quero, João. Agora, uma coisa importante para a gente aqui. Se Jesus está falando que o templo vai ser destruído, tem que ter um templo, né? Não sei se vocês sabem, mas faz uns 2000 anos que não tem templo mais. Então, tem que ter uma reconstrução de templo aí. Se não me engano, é Esdras que fala sobre a reconstrução do templo, Neemias, alguma coisa assim. Ageu. Cara, Ageu fala sobre a reconstrução do templo ali. E assim, foram de reconstrução, né? Só que no primeiro dia da reconstrução do templo, o altar já estava erguido, já tinha sacrifício, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, o Paulo me corrige. Mas, se não me engano, no primeiro dia, quando edificaram o altar, já tinha sacrifício. Os caras já estavam praticando ali. Se vai levar para reconstruir o templo, eu não sei, mas o altar vai ser rápido. Tá ligado? O altar vai ser rápido. E o altar é a parte mais importante do templo. E Jesus está profetizando, cara, a casa de vocês ficará deserta por causa do abandono que vocês têm dado. Agora, Jesus não está dizendo, e por favor entendam isso aqui, porque no dia que eu ver um de vocês falando, eu sou de Minas, tá? No dia que eu vi um de vocês falando
papo antissemita aqui, eu vou no Estado de vocês dar porrada em cada um. Não vem com papo antissemita pra mim. Deus abandonou Israel e a igreja substitui Israel. Cala a boca, para com isso. Amém, aleluia. Amém. Eu vou falar isso, eu vou lá no Rio de Janeiro, vou em São Paulo. Mato Grosso é difícil porque é longe pra caramba, né? Mas Amazonas eu não vou, tá? Amazonas eu ligo pra alguém de lá e peço pra ir. Não vou não, Amazonas é muito longe, não dá não, tá doido. Agora, sendo sincero, versículo 39 aqui, tá? Vamos continuar a leitura, vamos perder não. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais. Manda foguetinho com pomba. Pô, aqui, nós não brincamos de Hamas aqui, Juliana. Nós não brincamos de Hamas aqui, tá? Deixa quieto esse trem. Drone, drone é da hora, drone é legal. Só que eu não pedi pra comprar drone, não. Constrói a bomba, filho, tá doido. Pô, vamos lá, versículo 39 aqui. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que... Ou seja, Israel não foi abandonada por Deus. Existe um período até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. O Wilker homem bomba, o Wilker é pesado, velho. Cara, Deus nunca planejou abandonar Israel. Deus nunca teve como plano, sabe, destruir Israel e substituir Israel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus fez uma promessa para Abraão, se Deus fez uma promessa para Isaac, para Jacó, para Moisés, para Davi, Deus cumprirá a sua promessa. A gente não cumpre tanta promessa assim. Deus cumpre. E se Deus prometeu viver com Israel, ele vai cumprir. Se Deus prometeu prosperidade para Israel, ele vai cumprir. Se Deus prometeu para Abraão que a partir de Israel todas as nações da terra serão abençoadas, ele vai cumprir. Então, para com esse papo, não sei se alguém aqui fala isso, se fala, para com esse papo de que Israel não faz mais parte dos planos de Deus. Deus ama Israel. Deus anseia pela redenção de Israel, pela conversão de Israel. Amém. 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 E ele está dizendo aqui... Não Aí é Israel. Mas que vem em nome do Senhor. Como é que é, Alan? Aí em Israel, estourou, hein, amigo? Aí ele até saiu. Israel, nós temos expectativas sobre você, meu amigo. Para com isso. Israel já corre. Venha para Jesus, Israel. Venha para o lado que vai vencer. O menino tem 15 anos, a gente pegando pesado com o menino aqui, tadinho. Cara, então, Jesus está dizendo aqui: não me verão mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso aqui é uma bênção, eles estão abençoando o Filho de Deus, né? É uma expressão de esperança, uma expressão de alívio, bendito é o que vem em nome do Senhor, sabe? Eles não estão reclamando a vinda de Jesus, eles estão ansiosos por causa dela. E tem duas formas de você entender isso aqui, eu espero que você entenda do jeito mais inteligente, né? Do jeito mais bíblico, vamos dizer assim. Tem duas formas. Você pode entender de um modo um pouco mais histórico, porque assim, 70 depois de Cristo, Israel foi invadido ali, Jerusalém, aquela coisa toda, Roma invadiu, matou uma galera, destruiu o templo, e aí o povo judeu ficou sem uma nação para chamar de sua, ficou sem terra, né? Por quase 2.000 anos, por cerca de 2.000 anos. Só em 1967 que os judeus voltaram a ter alguma influência, né, sobre Jerusalém de novo. 48 foi quando Israel voltou a ser um país, a partir da ONU, né? Agora, 1967 foi quando os judeus conseguiram ter alguma influência dentro de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, que é o que Jesus está profetizando aqui, né? Jerusalém, Jerusalém. Então, assim, quando viraram soberanos sobre ele na região de Jerusalém, na cidade. Cara, você pode entender dessa forma, e não é mentira, isso realmente aconteceu. E aí você pode argumentar o seguinte, cara, o que Jesus está profetizando aqui é que... o que Jesus está profetizando aqui é que para ele voltar, Deus tem que começar a clamar Maranata, tá ligado? No dia, então a gente tem que ir lá e pregar
pros líderes religiosos judeus, para os caras poderem reconhecer Jesus como Messias. Falar, cara, realmente nós crucificamos o Cristo. Coitados de nós, Jesus, por favor, nos perdoe, nós cremos em você. E aí Jesus vai voltar. Você pode argumentar desse jeito. Dizer que é a redenção de Israel que é a chave para a volta de Jesus. Você pode entender desse jeito. Por favor, não entenda, tá errado. Só dá um spoiler. Mas você pode. Se você quiser, você pode ir por esse caminho. Você pode ir lá para Israel e começar a pregar para os caras, para ver se os caras se convertem e Jesus volta em consequência, como consequência da conversão deles. Agora, você pode analisar alguns textos bíblicos e entender de um jeito um pouquinho diferente, de um modo um pouco mais futurista, né? De um modo tipo assim, cara, os caras vão sofrer, sabe? Zacarias, que nós acabamos de ler aqui, Zacarias 14:1, está dizendo que Jerusalém vai ser invadida, que o povo vai ser levado para o cativeiro, campo de concentração, coisa do tipo, as mulheres vão ser abusadas, vai ser assassinado a galera ali, todas as nações da terra vão se voltar contra Jerusalém. Você pode entender isso de forma futurista, ou seja, vai acontecer, já aconteceu várias vezes na história da humanidade, né? A Segunda Guerra Mundial está aí para falar sobre isso, mas existe um evento para acontecer novamente no fim dos tempos, onde essas profecias serão cumpridas de forma plena, onde Israel vai ser sitiada. E ali, parte da população de Jerusalém será levada em cativeiro, a outra parte vai ficar dentro da cidade. Família, vou indo nessa. Vai lá, Pablo, mano, amo você. E aí, parte do povo ali vai ser... Aliás, todo o povo de Jerusalém ali vai estar sofrendo essas coisas. E aí Jesus volta. Cara, vamos olhar aqui Zacarias de novo. Tá? Como que nós podemos entender de forma um pouco mais assertiva essa profecia de Jesus aqui no versículo 39? Não me verão mais até que digam bendito é o que vem em nome do Senhor. Olha Zacarias 14 de novo, versículos 3 em diante. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se levantará para o norte, outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale. E aí, beleza. Agora, olha esse texto de Zacarias e olha outro texto que complementa, de Isaías 63, o mesmo evento, tá? Zacarias e Isaías estão narrando o mesmo momento. Isaías 63, versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Boza, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Por que as suas vestes, né? Alguém pergunta, por que as suas vestes estão vermelhas? Porque se parecem com roupas de quem pisa uvas no lagar. O lagar eu pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da minha redenção havia chegado. Cara, olha como você pode entender a profecia de Jesus no versículo 39. O povo judeu vai ser levado para o cativeiro. Parte do povo, o Jesus da Bíblia é assustador, né, mano? Eu gosto demais dele. O Jesus da Bíblia é muito mais legal do que o Jesus hippie da igreja moderna. Muito mais legal da Bíblia. Cara, como que nós podemos entender isso? Cara, no fim dos tempos, Israel vai ser invadida de novo. Sabe? Lê lá Daniel. Foi Jesus que disse, né? Quem lê Daniel entenda. Então, assim, eles estarão em cativeiro, parte da população, a outra parte vai estar presa dentro de Jerusalém ali, cercados, né? Sem entrar água na cidade, sem entrar comida na cidade, as pessoas morrendo de doença, de fome, porque não tem remédio, não tem recurso, não tem nada. Eles estão sitiados e a outra parte está em campo de concentração, sendo torturada, sendo assassinada. Sabe? É uma Segunda Guerra Mundial 2.0, 4.0, infinitamente superior, porque Jesus profetizou que nunca na história houve momento pior do que esse, nem jamais haverá. Então, será um sofrimento ainda maior do que o que eles sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, ou do que eles sofreram em 70 depois de Cristo.
E aí imagina esse cenário. Eles olham para o Monte das Oliveiras, o monte partido no meio. Em cima desse monte, um homem com as vestes manchadas de sangue. E quando alguém lá embaixo, um judeu no meio da cidade, fala, por que você está com as vestes manchadas de sangue? E ele responde, porque o dia da vingança estava no meu coração. O ano da minha redenção é chegado. Eu vim para libertar o meu povo que estava sofrendo. Jesus está agora cumprindo a profecia que ele deu lá quando ele entrou em Jerusalém, a entrada gloriosa, né? Ele não cumpriu, ele tinha cumprido o versículo 9, Zacarias 9:9. E assim, ele entrou montado num jumentinho, mas ele não acabou com opressão, e aí rejeitaram ele por causa disso. Agora, eles estão olhando para um Cristo ensanguentado, que é o mesmo líder político, religioso, militar que eles esperavam, o libertador. O sangue das nações vão se levantar. O sangue das... o Bruno falando, o Bruno tá pregando ali, ó. Cara, eles estão olhando para o Messias que eles sempre aguardaram, o Messias libertador que luta a guerra deles e que os salva e que agora vai governar sobre eles em paz. Nesse momento, olhando para o Monte das Oliveiras, vendo um homem judeu de 33 anos de idade, ensanguentado porque matou os inimigos do povo de Deus, matou aqueles que estavam escravizando os judeus. Eles olham para esse homem em cima do Monte das Oliveiras e dizem, bendito é o que vem em nome do Senhor. É nesse momento em que Deus cumpre a sua promessa que ele fez para Abraão, sabe? É nesse momento que Israel encontra a sua salvação. Não me verão mais até o dia em que vocês dirão, bendito é o que vem em nome do Senhor. Naquele dia Israel será salvo. Deus cumpre as suas promessas. Agora, essa profecia de Jesus, pesadíssima. Agora a gente vai entrar na parte final já, tá? A gente já está finalizando, já tem 1h15 que a gente está aqui. Vamos finalizar esse negócio que eu já tô com a garganta seca aqui já. Tô mais não, bebi água. Cara, essa profecia de Jesus deixa os discípulos meio encucados. Porque assim, os discípulos estavam acostumados a ouvir Jesus falar que ele ia para algum lugar. Eu vou para um lugar aí que vocês não estão ligados no mistério não, mas daqui a pouquinho eu vou meter o pé. Jesus, deixa eu ir junto. Não, você não vai não, eu vou sozinho, você não pode ir comigo não. Então assim, os discípulos estavam acostumados a ouvir Jesus falar que ele ia para algum lugar e que ele voltaria depois. Não era novidade para eles que o reino de Jesus, né, Jesus assentado no trono, não seria naquela época. Isso não era novidade para eles. Agora, não é porque não era novidade que eles não estavam curiosos para saber quando essas coisas aconteceriam. E aí a gente entra na última mensagem, no último ensinamento de Jesus antes da morte dele. Mateus 24 e 25. Tá? Acontece o seguinte, ó. Jesus saiu do templo, versículo de Mateus 24. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram. Então, um ponto importante aqui. Mateus 24 e 25, Jesus não está ensinando para o povo nem para a liderança religiosa. Ele está ensinando para os discípulos. É uma mensagem para os discípulos, para a igreja. Beleza? Os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Tipo assim, Jesus, os caras eram meio peidão, né? Jesus acabou de falar que o templo vai ser destruído. Aí os caras com medo de falar, Jesus, você vai destruir o templo mesmo? Faz isso não. Em vez dos caras perguntar de forma um pouco mais escrachada, fica, Jesus, você tá vendo o templo ali? É o templo. Jesus acabou de sair do templo, é lógico que ele tá vendo o templo, não é cego. Jesus, olha o templo. Tá ligado? Quando você é criança e a sua mãe chegava em casa com a Coca-Cola, falava assim, isso aí é Coca-Cola? Não, você quer um celular? Você não tá vendo que é um celular? Não, não é Coca-Cola, não. Tá ligado? Quando você faz uma pergunta óbvia porque você tá com medo da resposta, cara, Jesus, você tá vendo o templo? Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24 e 25, o último ensinamento de Jesus antes da morte dele, a última aula de Jesus para os discípulos, é a resposta que ele dá
para essa pergunta aqui. Eles fizeram 3 perguntas, né? Quando essas coisas vão acontecer? Qual o sinal da sua vinda? E qual o sinal do fim dos tempos? E Jesus responde ali a partir do versículo 4 de Mateus 24 até o último versículo ali, até o finalzinho de Mateus 25. Jesus responde de 2 maneiras diferentes. Cara, Jesus era top, né, velho? Se eu fosse Jesus, tivesse perguntado pra mim, eu mal respondia uma. O cara respondeu 2 vezes. O cara deu uma aula e explicou a aula que ele deu ainda, tá ligado? Pô, já que eu sei que vocês são meio lerdo, deixa eu explicar de novo. Foi isso que Jesus fez. Ele respondeu as 3 perguntas dos discípulos de 2 formas diferentes. Mateus 24, do versículo 4 até o versículo 31, Jesus está respondendo de forma profética. Não tem alegoria aqui, é literal, tá? Não é parábola. Jesus não está contando uma parábola. Ele está profetizando as coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Beleza? A segunda parte da resposta de Jesus são as parábolas. E aí vai de Mateus 24, 32 até Mateus 25, 30. Aí, a partir do 31, Jesus já começa a profetizar de novo, que Jesus gostava de profetizar. O cara era profeta. Do 31 até o 46, ele está profetizando de novo. Mas, assim, Jesus decidiu responder de 2 formas diferentes. Né? Deixa eu pegar uma referenciazinha aqui. A gente já está finalizando, graças a Deus. E, assim, primeiro, Jesus responde profetizando. Ele fala, beleza, vai acontecer isso, isso, isso. E esse texto, essa profecia de Jesus, é a mensagem escatológica mais importante de toda a Bíblia. A profecia de Jesus aqui em Mateus 24 é mais importante do que o livro de Apocalipse. A profecia de Jesus em Mateus 24 é mais importante do que o profeta Daniel, que falou de escatologia, só que Daniel é meio chatinho, né? Daniel fala com uma linguagem tão complicada e podia facilitar para nós. Graças a Deus temos o Wilker, nosso professor de Daniel. Cara, então assim, é o sermão escatológico mais importante da Bíblia, porque Jesus está dando uma linha do tempo dos eventos escatológicos. Ele fala, cara, primeiro vai acontecer tal coisa, aí depois disso, tal, e depois disso, depois disso, depois disso, depois disso, até o dia que ele vai voltar. Então ele começa a dar essa linha do tempo, a partir do versículo 4. E essa linha do tempo, ela pode ser dividida em alguns pedacinhos. Então, por exemplo, do versículo 4 até o versículo 8, a gente tem ali o que é chamado de princípio das dores. É onde começa o rumor de guerra, uma guerrinha aqui, uma guerrinha ali, umas doencinhas se espalhando pela terra, e isso começa a acontecer tudo de uma vez. E vai se intensificando. Aí, do versículo 9 até o 14, a gente tem ali um período que muita gente gosta de chamar de dores mais intensas. É onde a dor que já estava rolando fica pior. A guerra fica mais forte, a perseguição contra os cristãos, contra os judeus, começa a se tornar mais aparente. Né? O versículo 9 aqui já fala, vocês serão entregues para serem maltratados. Falando para a igreja, né? Falando para os discípulos. Então, assim, Jesus começa a dividir. Né? É fácil você entender isso? Embolei. O Dalton, na aula dele, ele falou algo muito importante, que eu achei muito precioso. Assim, em vez de você ficar tentando decorar versículo bíblico, você pode tentar decorar contexto, tá ligado? Oi, como é que eu vou entender Mateus 24 e 25? Cara, divide por parte. Mateus 24 é dividido em 3 partes. Aliás, Mateus 24 e 25 são divididos em 3 partes. Versículo 1 ao 3, que é a pergunta dos caras. Versículo 4 ao 31, que é Jesus profetizando. O Alan, eu ia falar disso agora, mano. Mateus 24, do 4 ao 31, Jesus está profetizando. E Mateus 24 a 32, até o final ali do 25, ele está contando parábolas para explicar qual que é a dinâmica do reino. Então, é fácil você entender dessa forma. Eu e o Alan aprendemos uma parada um tempo atrás, chamada estudo bíblico indutivo. E parte desse estudo bíblico indutivo, que é concentrado principalmente em contexto histórico, então você entende o contexto histórico do texto,
para depois você trazer uma interpretação sobre o texto. Parte desse estudo chama quadro horizontal. Você monta um esquema de perguntas e respostas e você vai separando. Cara, sabe esses títulos que a sua Bíblia tá, que não fazem parte do texto original? Então, por exemplo, aqui, antes do versículo 15 de Mateus 24, é escrito a grande tribulação. Risca esse negócio da sua Bíblia e faz uma leitura completa do texto. Aí depois você mesmo vai separando parágrafos. Você fala, cara, beleza, desse versículo até esse versículo, eu percebo que Jesus está falando de batata. Aí, a partir desse versículo aqui até o versículo tal, ele está falando de macarrão. Então você separa, sabe? Fica mais fácil de você entender dessa forma. Porque aí você não precisa decorar todos os versículos. Só o Wilker consegue fazer isso. O Wilker decora versículos. Olha lá, o Alan tá mostrando ali, ó. Abre a tela do Alan mais grande ali, que é o quadro horizontal. Mano, é incrível esse quadro. E o vertical é mais legal ainda. Mas não, dá pra decorar, Israel. Dá pra decorar, mas sim, haja pensamento, né, velho? Então é mais fácil você fazer dessa forma. Ou esse ali, ó. Nossa, esse quadro vertical é gostoso demais de fazer, mano. Putz, que saudade de fazer isso. Eu vou voltar a fazer esse negócio, na moral. Mas eu vou fazer só o quadro. Só o quadro. O resto do estudo indutivo eu não vou não, que é chatão de fazer, mas essa parte é legal. Aí, ó, manda foto depois, Alan. Então, cara, você aprende no indutivo a fazer essa separação por temas, por parágrafos, por assunto. E aí você consegue decorar mais fácil. Agora, o que eu estava falando mesmo antes? Ah, tá. Então, Mateus 24, por exemplo, a profecia de Jesus, ela é dividida entre princípio das dores, dores mais intensas, grande tribulação, que é a partir do versículo 15 ali, e aí você já vai para a vinda de Jesus, para a volta dele ele mesmo, que é do versículo 29 ao 31. Aí daí para frente a parábola. Jesus começa a explicar as dinâmicas do reino. Tem a parábola da figueira, tem a parábola da vigilância, e aí o PDF lá da aula do Dalton, que eu não vou abrir aqui para vocês, né? Mas ele... Ó, tô com ele aberto aqui, porque não é abrindo, mas já tá aberto. As parábolas, por exemplo, da figueira. Batalha pelo discernimento. A batalha pelos mensageiros, que é os dias de Noé. Batalha pela preparação, que é o negócio do ladrão. Então, quem tem esse link dos estudos aí, pega o PDF dos caras, que é excelente. Vai ajudar bastante. Agora, não vamos estudar Mateus 24 hoje. Isso aí já é com o Daniel semana que vem, eu não tenho nada a ver com esse rolê. Então, semana que vem a gente estuda. Fechou? Eu acho que era isso, mano.